Então, como acontece o potencial de ação? Então, primeiro são três fases que a gente precisa guardar: o repouso, a despolarização e a repolarização. Então, o que acontece? No repouso é antes do início do potencial de ação. Então, antes de receber qualquer estímulo, a célula está em repouso. Então, o que acontece quando ela recebe um estímulo? Então, quando esse neurônio ele receber o estímulo, ele vai sofrer despolarização. E o que acontece na despolarização? É quando se abre canais de sódio. Quando você tem abertura de canais de sódio, então entra sódio, sofre influxo de sódio. Então, tem mais sódio no interior do axônio. Quando você tem mais sódio dentro do axônio, ele sai de menos 70 para mais 35. Só que antes ele passa pela fase zero. Quando ele chega nessa fase zero, ela sofre uma despolarização rápida, que é o overshoot. Quando ele passa por isso, ele muda a sua polaridade de menos 70 para zero. Logo depois ele faz ultrapassagem, que é quando ele passa de zero e atinge o seu limiar máximo, que é o mais 35. Quando ele alcança o mais 35, ele está super despolarizado. Então, o que tem que acontecer? Ele tem que passar por uma repolarização, que é para ele voltar a ter o seu potencial inicial. E o que acontece nisso? Ele vai fechar esses canais de sódio. Fechou os canais de sódio, ele vai abrir os canais de potássio na repolarização. Quando ele abre esses canais de potássio, então você vai ter mais potássio no exterior, o que vai reestabelecer o potencial de repouso negativo. Então, é isso que você faz na repolarização. Na repolarização, você reestabelece o potencial de repouso negativo. Então, fecha canal de sódio, abre canal de potássio. E aí, essas são as três fases. Pode ter uma quarta fase, que é a fase de hiperpolarização, que é quando o potássio ele vai sair mais do que deveria, então vai ser uma continuação da repolarização, só muda que vai ter maior permeabilidade ao potássio. Então, o potássio sai mais do que deveria ter saído e ela sofre a hiperpolarização. Essa é a última fase do potencial de ação que pode acontecer. Então, isso é o que acontece no potencial de ação. Agora, nas sinapses. Como que acontece uma sinapse? A sinapse ela pode ser excitatória ou inibitória. Então, o que acontece para ter uma sinapse? Então, primeiro, o potencial de ação, ele chega, então, ele atinge aquele potencial de ação que a gente viu. Então, ele chega no canal de cálcio, voltagem independente. Então, esse potencial de ação vai chegar aqui no canal de cálcio, voltagem independente. Ele vai abrir esse canal. Então, o cálcio, ele vai entrar. Quando o cálcio entra, ele vai estimular a exocitose dos neurotransmissores. Então, esses neurotransmissores vão encontrar vesículas que estão aqui, ó. Então, vai ter, estimula a exocitose dos neurotransmissores, que vai estimular a translocação das vesículas, e essas vesículas vão se ancorar nas proteínas que estão aqui. Essas proteínas são as proteínas de ancoragem. Essas proteínas que vão fazer a liberação desse neurotransmissor. Então, quando os neurotransmissores que estão nessas vesículas, ele tá aqui nessa proteína, eles se encontram, então ele abre e libera os neurotransmissores na fenda sináptica. Então, esses neurotransmissores, eles caem na fenda. Então, eles vão encontrar um sítio de ligação. Então, quando eles encontram esse sítio de ligação, o receptor pós-sináptico ele ativa. Quando ele ativa, ele fica mais permeável ao sódio. Por quê? Porque aqui no pós-sináptico, ele tem que ficar positivo. Então, ele tem que aumentar o seu potencial. Então, esse evento, ele acontece para aumentar o potencial da membrana, que vai ser mais positivo, para atingir o nível de limiar para excitação. E isso que acontece para ser um neurônio excitatório. Então, primeiro, ele abre canal, o potencial de ação abre o canal de cálcio voltagem dependente. Esse canal de cálcio faz com que libere, seja ativo. Esse cálcio vai estimular a exocitose dos neurotransmissores. Então, quando o cálcio ele estimula a exocitose dos neurotransmissores, eles caem na fenda. Na fenda, eles encontram o seu receptor, que faz com que haja influxo de sódio. Entrou sódio, então influxo de sódio, aqui vai ficar mais positivo, fazendo com que você tenha a excitação. Isso é um neurônio excitatório. Agora, no neurônio inibitório, então, o inibitório, vai acontecer o quê? Você vai ter o neurônio pré e o neurônio pós, só que aqui, ao invés de abrir o canal de sódio, você vai abrir canais de potássio. E quando você abre canais de potássio, você perde o positivo, então sai positivo. Então, o que acontece?
Primeiro, você vai ter abertura de canais de cloreto. Esses canais de cloreto, na fenda pós-sináptica, ele faz com que aqui dentro fique mais negativo, porque cloreto é negativo. Depois, você vai ter o efluxo de potássio, ou seja, íon positivo saindo. Então, aqui vai ficar muito negativo. Quando aqui fica muito negativo, ele não consegue ter o potencial de ação. Então, acontece o quê? A inibição. Então, o potencial de ação vem, só que ele não gera resposta, porque ele sofre inibição, porque aqui vai ficar muito negativo. Então, esse é o processo de excitatório e inibitório das sinapses químicas.